Mãe solteira salva menina, perde emprego e descobre que ela é herdeira de um milionário. Na correria da manhã de feira, quando o calor parecia derreter até as calçadas de pedra da cidadezinha mineira, uma mãe solteira, vendedora de bolos, encontra uma menina sozinha, suada e confusa entre as barracas. Sem pensar duas vezes, ela larga tudo para ajudar a criança, sem imaginar que aquele gesto mudaria sua vida para sempre. Horas depois, demitida do emprego e sem saber o que fazer da própria vida, ela se vê envolvida em uma história que liga aquela menina misteriosa a um milionário recluso, dono das maiores terras da região. O que era um simples ato de bondade se transforma em um laço inquebrável, um contrato inesperado, e uma convivência forçada com um homem acostumado a viver cercado de regras, silêncio e mágoas antigas. Mas nem tudo é o que parece. Aos poucos, segredos enterrados, tradições familiares e ressentimentos vêm à tona. Enquanto a menina desperta sentimentos adormecidos em todos à sua volta, alianças improváveis se formam e corações endurecidos começam a ceder. Quer saber até onde essa mãe vai para proteger quem aprendeu a amar? E como um homem que jurou nunca mais confiar pode encontrar redenção justamente no caos que tentou evitar a vida toda? Curte o vídeo, comenta de onde está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante. O sol já começava a castigar as ruas de pedra da pequena cidade mineira antes mesmo das 9 da manhã. O aroma de queijo fresco, doces caseiros e o característico cheiro do café coado em pano enchia o ar. As barracas coloridas da feira se estendiam pela praça central, rodeada por casarões coloniais de janelas azuis e muros brancos encardidos pelo tempo. As palmeiras altas dançavam preguiçosamente com o vento morno, enquanto o sino da igreja tocava, anunciando a missa das 9. Na barraca de bolos, ela ajeitava cuidadosamente as fatias de fubá com erva doce e os pedaços generosos de bolo de milho. Era uma mulher jovem, de olhos atentos e mãos firmes, sempre com o cabelo preso num coque apertado. Trazia nos ombros o peso da responsabilidade e nos olhos uma doçura misturada com cansaço. Mãe de um menino de 5 anos, ela enfrentava a vida com dignidade, mesmo quando o dinheiro mal dava para o arroz do dia seguinte. Enquanto ajeitava uma nota de R$ 5 na caixa improvisada de papelão, um movimento agitado mais adiante chamou sua atenção. As pessoas começavam a se afastar de um ponto específico da feira. No meio da confusão, viu uma criança sozinha. Uma menininha de uns 4 anos, cabelos dourados embaraçados, vestindo um vestido de tecido fino que contrastava com a poeira vermelha do chão. Estava desorientada, assustada, com as bochechas vermelhas e a testa brilhando de suor. Ela não pensou. Deixou os bolos, deixou o troco, deixou até o olhar julgador da dona da banca ao lado. Correu até a menina, abaixou-se e a segurou pelos ombros. A pequena tremia. Tinha os olhos arregalados, como se procurasse alguém que não estava ali. Você está perdida, Flor? Cadê sua mãe? A menina não respondeu. Apenas se agarrou ao pescoço da mulher como se a conhecesse. Um abraço desesperado, daqueles que machucam o peito de tão apertado. A mulher a segurou com cuidado, protegendo-a do sol e do barulho ao redor. Ninguém parecia conhecê-la. Ninguém apareceu para buscá-la. Durante horas, ela andou com a menina pela feira e arredores. Passou pela rádio comunitária, pelo posto de saúde, pela igreja, até mesmo pela delegacia local. Nenhuma pista. Nenhuma denúncia de desaparecimento. A menina não falava, apenas se aninhava contra ela, como se finalmente tivesse encontrado um porto seguro. Naquele dia, ela voltou para casa com a criança no colo e o coração dividido entre medo e compaixão. Explicou ao filho que a amiguinha ia dormir ali por uma noite, que depois encontrariam a família dela. O menino, inocente, apenas sorriu e dividiu o brinquedo de montar. Na manhã seguinte, ela voltou à confeitaria onde trabalhava. Era um emprego simples, lavando formas, organizando estoque, fazendo entregas de bicicleta. Sempre chegava antes do horário. Mas naquele dia chegou atrasada, com olheiras profundas e a criança ao lado. A dona da confeitaria não quis saber de explicações. Você está misturando sua vida pessoal com o trabalho, e isso não é aceitável aqui. Não posso manter alguém que traz confusão pro meu ambiente. Tentou argumentar, tentou explicar,
mas tudo foi em vão. Saiu com a menina pela mão, a voz presa na garganta e a sensação de que estava sendo punida por ter feito a coisa certa. Passaram-se 2 dias. A menina continuava muda, mas a cada noite dormia mais tranquila. A mulher começou a pensar que talvez fosse melhor ir até o abrigo da cidade vizinha, entregar a menina aos cuidados oficiais. Mas seu coração doía só de imaginar a criança sozinha de novo, num lugar frio, entre estranhos. Foi então que a campainha de sua casa tocou. Do outro lado do portão, uma mulher elegante, de cabelos bem penteados e blazer azul escuro, segurava uma pasta preta. Você é a mulher que encontrou a menina na feira? Ela assentiu, sem entender. A advogada apresentou-se rapidamente, com tom firme e direto. Estou aqui representando os interesses da família da criança. Ela é neta de um empresário muito respeitado na região. Ele está oferecendo um agradecimento formal pela sua ajuda, e gostaria de conversar pessoalmente. Não demorou para que um carro preto com vidro escuro a levasse, junto da menina, até a entrada de uma fazenda antiga, com portões de ferro forjado e cercas de madeira clara. Do outro lado da entrada, uma estrada de terra levava até a casa grande. O ar ali era outro, cheiro de mato molhado, som de pássaros e o zumbido constante dos insetos nas árvores altas. A casa era imponente, com varanda larga e colunas de pedra. O jardim impecável. Empregados iam e vinham, todos discretos, quase invisíveis. Ela entrou com a menina pela mão. O chão de tábua rangia sob os pés. Um relógio de pêndulo marcava o tempo com batidas profundas. E ali, sentado em uma poltrona de couro envelhecido, ele estava. O milionário. Era um homem de expressão dura, cabelo grisalho bem aparado, terno escuro mesmo no calor. Não se levantou ao vê-las, apenas observou, como se pesasse cada detalhe. Tinha os olhos do mesmo tom da menina. Ela parou a alguns passos, sentindo o peso do ambiente, do silêncio, da presença daquele homem. Ela a salvou? Perguntou ele, direto. Ela assentiu. E o que espera em troca? Nada, respondeu. Eu só queria que ela estivesse bem. O silêncio entre eles foi longo. Tenso. Até que a menina soltou a mão da mulher e correu até ele. Parou na frente do avô, olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, falou desde que fora encontrada. Vovô. O milionário perdeu o fôlego por um segundo. Aquela palavra simples quebrou algo nele, como uma rachadura discreta em uma parede de pedra. Depois de um momento, ele se levantou, encarando a mulher com um novo olhar. A senhora pode ficar por aqui. Por enquanto. A menina parece confiar na senhora. Vamos avaliar o que será melhor para ela. A mulher, ainda sem entender se aquilo era uma ordem, um convite ou uma armadilha, aceitou. Mas soube ali, naquele instante, que sua vida não seria mais a mesma. O carro seguiu devagar pela estrada de pedrisco até os fundos da fazenda, onde ficava a ala leste da casa principal. O caminho era ladeado por lavouras bem cuidadas e fileiras de árvores que lançavam sombras irregulares no chão avermelhado. Do banco traseiro, a mulher observava o ambiente com os olhos atentos, tentando absorver os detalhes que agora fariam parte de sua nova realidade. A menina adormecera no colo dela, o rosto ainda encostado em seu peito, como se ali fosse o único lugar seguro do mundo. A ala leste era uma construção mais antiga, parcialmente reformada, com paredes de adobe e janelas baixas de madeira escura. Um dos funcionários abriu a porta com uma chave que reluzia no sol da manhã. A casa estava limpa, mas havia no ar o cheiro de lugar pouco usado, uma mistura de madeira seca, móveis envelhecidos e lavanda. Foi recebida por uma funcionária de feições sérias, rosto marcado pelo tempo e cabelo preso num coque baixo. Apresentou-se apenas como Odete. Mostrou onde ficavam os quartos, a pequena copa, o banheiro com o chuveiro de água quente e o fogão a lenha que ocupava o centro da cozinha. Disse que ali poderiam ficar à vontade, mas que deveriam respeitar os horários da casa principal e jamais andar por certas áreas sem autorização. A mulher apenas assentiu, ainda digerindo tudo. Após deixar as malas improvisadas, passou o resto do dia acomodando a menina, improvisando um espaço mais aconchegante no pequeno quarto,
pendurando os poucos pertences que trouxera e lavando as roupas no tanque do quintal. No fim da tarde, foi chamada até a varanda principal. Lá, o milionário a esperava com uma pasta sobre a mesa de madeira maciça. Ao lado dele, a mesma advogada que a encontrara. O homem falou com voz firme e sem rodeios. Disse que sua neta precisava de estabilidade emocional e que, por algum motivo que ele ainda não entendia, a presença daquela mulher parecia ser a única coisa que acalmava a criança. Propôs que ela permanecesse na fazenda por 3 meses, durante os quais seria avaliada sua convivência com a menina. Ela não seria empregada. Nem babá. Teria um papel temporário. Um título indefinido. A mulher respirou fundo. Tinha dúvidas, mas nenhuma alternativa melhor. Aceitou. Nos dias seguintes, a rotina começou a tomar forma. Acordavam cedo com o galo da fazenda, tomavam café com pão de queijo e leite fresco trazido ainda morno do curral. Depois, ela levava a menina para passear entre as árvores, apontava flores, contava histórias e começava, aos poucos, a ensiná-la a formar palavras com blocos de madeira. Era um processo lento, mas cheio de descobertas. O milionário observava tudo à distância. Sentado na varanda com seu jornal dobrado ao meio, fingia ler, mas os olhos sempre buscavam a menina. Às vezes, durante a noite, a ouvia rindo do outro lado da casa e aquilo mexia com algo dentro dele, algo que ele não conseguia nomear. Ela não sabia quase nada sobre aquele homem. Apenas o que os outros murmuravam, que ele era viúvo, que tinha rompido com a filha anos atrás, que ninguém entendia por que nunca procurara a neta antes. Parecia viver num mundo fechado, feito de lembranças organizadas em estantes, horários inflexíveis e uma solidão cuidadosamente protegida. Com o passar dos dias, começaram a surgir pequenos gestos. A menina pediu para ele empurrá-la no balanço. Depois, levou-lhe um desenho rabiscado. Ele, sem jeito, pregou o papel torto na parede do escritório com uma tachinha dourada. Odete observava tudo de perto. Era fiel ao patrão, mas também começava a admirar o jeito sereno da mulher que chegará ali sem pedir nada e, mesmo assim, transformava o ambiente com sua presença. Num domingo, houve um almoço na sede da fazenda. Tradicional, com frango com quiabo, angu e feijão tropeiro. Estavam presentes os antigos amigos do milionário, os donos das fazendas vizinhas, autoridades locais. Todos bem vestidos, com olhares curiosos para a jovem de chinelos e vestido simples que acompanhava a menina por todos os cantos. Uma das senhoras, com ar afetado, perguntou alto quem era a nova ajudante. Antes que a mulher respondesse, o milionário levantou os olhos do prato e disse com calma que ela era hóspede da casa. Nada mais. Na segunda-feira seguinte, algo inesperado aconteceu. A avó materna da menina apareceu na fazenda com a advogada do braço. Era uma mulher bem arrumada, sorriso estudado, e olhar que escondia algo mais profundo. Queria ver a neta. Disse que tinha direito. Que sabia dos bens da família e que a menina precisava estar sob sua guarda. O milionário não escondeu o desprezo. Disse que ela nunca se importara com a filha dele e que agora aparecia, oportunamente, quando a neta era herdeira de metade das terras da região. A mulher disse que ia entrar com ação. Que não ia aceitar aquilo. A tensão tomou conta da casa. A menina, percebendo os ânimos exaltados, se escondeu atrás da mãe solteira e agarrou sua saia com força. O milionário respirou fundo. Disse à advogada para tratar do assunto nos tribunais. Mas, por dentro, a dúvida se plantava como uma erva daninha. E se a lei decidisse contra ele? E se a menina fosse levada? Naquela noite, ele caminhou sozinho pelo cafezal. As folhas farfalhavam com o vento. O cheiro da terra molhada pela garoa da tarde parecia trazer lembranças do passado. Pensou na filha. Na última vez que a viu. Na discussão que tiveram. Na porta batendo. No silêncio que durou anos. E agora, ali estava sua neta. Frágil, pequena, sorridente. E tão parecida com ela. Nos dias seguintes, o comportamento dele começou a mudar sutilmente. Passou a fazer perguntas à mulher.
Como era a rotina com a menina? O que ela gostava de comer? Como dormia melhor? À noite, começou a passar pela ala leste para dar boa noite. Às vezes, entrava e sentava no sofá por alguns minutos. Observava a menina brincar com os blocos. Uma vez, a ajudou a montar uma pequena casinha. A mulher notou que ele tinha boa memória, citava livros, lembrava datas, mas não sabia como segurar um pincel com tinta ou como dobrar um lençol de solteiro. Era um homem de exatidão, mas carente de afeto. E ali, naquela convivência forçada, ele começava a se dobrar, ainda que lentamente. Na quarta-feira, o tempo virou. Um vento forte trouxe nuvens pesadas, à noite, uma tempestade caiu sobre a região. Relâmpagos iluminaram os campos. A estrada de terra virou barro. Árvores foram derrubadas. Com as linhas de telefone cortadas e a internet da fazenda fora do ar, todos ficaram isolados. Durante 2 dias, ninguém entrou ou saiu. Foi nesse período que algo dentro do milionário começou a se transformar de forma mais visível. Cuidou da menina durante um resfriado leve. Leu para ela um trecho de um livro infantil. Sorriu com sinceridade pela primeira vez em muito tempo. E, no fim da segunda noite, sentou-se à mesa da cozinha da ala leste com uma caneca de café fresco entre as mãos. Olhou para a mulher à sua frente e disse: "Você não quer nada de mim. E talvez por isso seja a única pessoa que me lembra o que é confiar." Ela não respondeu. Apenas sorriu, com os olhos marejados, como quem carrega cansaço e esperança no mesmo peito. Ali, entre trovões ao longe e o cheiro de café passado na hora, algo finalmente se quebrou. Ou talvez se curasse. Devagar, sem pressa. Como tudo que é verdadeiro precisa ser. O sol apareceu tímido no horizonte, filtrando seus primeiros raios entre as cortinas brancas da ala leste. A menina, ainda sonolenta, despertou devagar, agarrada ao cobertor que a mãe solteira tinha ajeitado cuidadosamente na noite anterior. O aroma do café fresco e pão quentinho chegava da cozinha, onde a mulher já preparava o café da manhã com uma serenidade renovada, apesar das incertezas que rondavam a casa grande. O milionário estava sentado na varanda, olhando para a plantação de café que se estendia como um tapete verde sob o céu azul. As tempestades recentes tinham lavado o pó acumulado nas folhas, fazendo tudo parecer mais vivo e brilhante. Ele observava a movimentação calma da ala leste, sentindo uma inquietação que não sabia nomear. A presença da mulher e da menina estava mexendo com algo dentro dele, algo que havia enterrado por anos. Após o café, a advogada apareceu com documentos que precisavam ser assinados para formalizar a permanência da mulher e da menina na propriedade. O contrato era claro, um acordo temporário, sem vínculo empregatício, com possibilidade de extensão caso a convivência fosse considerada benéfica para a criança. A mulher leu cada linha com cuidado, consciente de que aquele papel representava uma chance, mas também um risco. Nas semanas seguintes, a rotina se consolidou. A mulher ensinava a menina a falar, a escrever, a confiar. O milionário, por sua vez, tentava se aproximar sem invadir o espaço que parecia tão frágil e delicado. Ele começou a participar das pequenas tarefas diárias, como colher frutas, alimentar os animais e até mesmo ajudar a cuidar do jardim que circundava a ala leste. Cada gesto, por mais simples que fosse, era um passo na construção de uma ponte invisível entre ele e aquelas 2 vidas que agora dependiam de sua decisão. Um dia, durante um passeio pela fazenda, a menina parou diante de uma árvore frondosa, apontando para o céu. A mulher, curiosa, perguntou o que havia visto. A menina falou de uma estrela que brilhava mais forte, como se fosse um sinal de algo importante. O milionário ouviu a conversa de longe e sorriu pela primeira vez desde que a conhecera. A inocência daquela criança parecia iluminar os cantos escuros de seu coração. No entanto, nem tudo era paz. A avó materna da menina continuava a rondar a propriedade com suas ameaças veladas e tentativas de tomar a guarda da neta. O milionário precisou buscar ajuda legal e reforçar a segurança da fazenda, que agora parecia mais um campo de batalha do que um refúgio. A tensão entre as famílias criava um clima pesado, que afetava a todos. Em meio a esses desafios, a mulher descobriu uma carta escondida entre os papéis da menina, escrita pela filha do milionário anos antes.
Na carta, havia palavras de arrependimento, esperança e pedidos de perdão, revelando um passado cheio de mágoas e mal-entendidos que ainda pesavam sobre o homem. Aquela descoberta trouxe um novo olhar sobre o milionário, mostrando-o não apenas como homem duro e distante, mas como alguém ferido e vulnerável. A conexão entre os três crescia a cada dia. O milionário começou a abrir sua casa e seu coração, compartilhando histórias de sua juventude, seus sonhos frustrados e o amor perdido. A mulher, por sua vez, sentia-se cada vez mais envolvida naquele mundo que parecia tão distante do seu, mas que agora fazia parte de sua realidade. O conflito interno do milionário era evidente. Ele lutava entre o desejo de proteger a menina e o medo de se permitir amar novamente. A responsabilidade de manter o legado da família pesava sobre seus ombros, enquanto ele tentava conciliar essa tarefa com a necessidade de cuidar daquela criança que, apesar de tão pequena, tinha o poder de transformar sua vida. Os obstáculos eram muitos. Além da ameaça constante da avó, havia a resistência dos empregados mais antigos da fazenda, que não aceitavam bem a presença da mulher e da menina. O milionário precisou intervir para garantir que ambos fossem tratados com respeito, mostrando que ali todos deveriam trabalhar pelo mesmo objetivo, o bem-estar da menina. As tradições culturais da região também influenciavam as decisões. As festas religiosas, os costumes do interior mineiro, o respeito aos mais velhos e a valorização da família eram elementos que permeavam o cotidiano, moldando as relações e as escolhas. O milionário, apesar de sua postura rígida, sabia que precisava honrar essas tradições para manter a harmonia e conquistar a confiança das pessoas ao seu redor. A mulher, acostumada à simplicidade da vida na cidade, aprendia a respeitar essas práticas e a incorporá-las em sua nova rotina, enquanto tentava preservar a autenticidade da menina, que começava a se soltar e a mostrar sua verdadeira personalidade. O menino da mulher, que visitava nos finais de semana, também fazia parte desse processo de adaptação e construção de um novo lar. Um dos momentos mais marcantes foi quando o milionário, pela primeira vez em muitos anos, participou da festa da padroeira da cidade. Ele chegou discreto, mas não conseguiu esconder a emoção ao ver a menina dançando com a mãe solteira e outras crianças, envolvidas nas cores, nas músicas e nos sabores típicos da festa. O cheiro de doce de leite, a textura dos quitutes caseiros, o som das violas e das vozes se misturavam numa atmosfera que parecia curar feridas antigas. Mesmo com as dificuldades, a mulher e o milionário começaram a perceber que, juntos, poderiam enfrentar os desafios e construir um futuro diferente daquele que imaginavam para si mesmos. A confiança e o respeito cresciam lentamente, como as raízes das árvores que cercavam a fazenda, firmes e invisíveis. Nesse cenário, uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. A advogada trouxe notícias sobre um inventário familiar que revelava a real extensão da herança da menina, incluindo propriedades e investimentos que poderiam mudar para sempre a vida de todos envolvidos. O milionário, ao tomar conhecimento, sentiu o peso da responsabilidade aumentar, mas também percebeu uma oportunidade de reescrever sua história. A mulher, por sua vez, viu naquela notícia a chance de garantir uma vida melhor para seu filho e para a menina que agora considerava sua filha. Mas sabia que o caminho não seria fácil. Haveria disputas, dúvidas e sacrifícios. A menina, com seus olhos brilhantes e sorriso espontâneo, continuava a ser o elo que unia todos. Ela não entendia completamente os conflitos e as tensões, mas sentia o amor que crescia ao seu redor, e isso a fazia florescer. Ao final daquele capítulo, o milionário decidiu que não poderia mais se afastar do que sentia. Decidiu enfrentar o passado, abraçar o presente e lutar por um futuro que até então parecia impossível. O amanhecer chegou com uma brisa leve que percorreu as folhas das árvores da fazenda, trazendo um aroma fresco e terroso. A mulher acordou antes da menina e ficou observando o céu tingido de tons alaranjados e rosas, pensando nas mudanças que começavam a se desenhar em suas vidas. A casa, ainda silenciosa, parecia respirar uma nova esperança. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas algo dentro dela a fazia sentir que aquela era a chance que esperava. A menina despertou aos poucos, com seus olhos castanhos ainda sonolentos, e logo pediu para brincar no quintal. A mulher sorriu e a acompanhou, ajudando-a a correr pelo gramado, sentir a textura da grama molhada e observar as flores coloridas que se abriam com o sol da manhã. Para a criança,
tudo era descoberta, um mundo que se revelava a cada passo. Enquanto isso, o milionário apareceu na cozinha da ala leste, trazendo consigo um pacote de pão fresco e uma garrafa de café ainda quente. A mulher o recebeu com um sorriso tímido. Ele tinha se mostrado mais acessível nas últimas semanas, mas ainda mantinha um certo distanciamento, como se estivesse constantemente lutando contra uma parede invisível dentro de si. Durante o café da manhã, conversaram sobre a possibilidade de trazer a menina para a escola da cidade próxima. A mulher tinha receios, mas sabia que a educação seria fundamental para o futuro daquela criança. O milionário, embora preocupado com as mudanças, concordou. Decidiram que fariam uma visita à escola no dia seguinte. O dia passou entre tarefas na fazenda e momentos de brincadeira com a menina, que começava a ganhar confiança e a se abrir emocionalmente. A mulher percebeu que, apesar das dificuldades, estava criando um ambiente onde a criança podia crescer com amor e segurança. No fim da tarde, o milionário a convidou para uma caminhada pela propriedade, um gesto que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Eles percorreram as trilhas entre as plantações de café, conversando sobre as tradições locais, o ritmo da vida no campo e a importância da família. Ele falou da infância difícil que teve, da relação conturbada com a filha e do desejo de reconstruir laços quebrados. A conversa trouxe à tona as feridas emocionais que ambos carregavam, mas também abriu espaço para a compreensão mútua. A mulher sentiu-se mais próxima dele, reconhecendo que por trás da fachada rígida havia um homem que ansiava por redenção e conexão. Naquela noite, enquanto a menina dormia, o milionário sentou-se ao lado da mulher na pequena sala da ala leste. Falou sobre os negócios da família, os desafios financeiros e as decisões difíceis que teria que tomar para manter o legado. Ela ouviu atentamente, impressionada com a responsabilidade que pesava sobre ele. Discutiram também sobre a avó da menina, que continuava a tentar interferir na guarda. O milionário expressou seu compromisso em proteger a criança, mas revelou seu medo de que as disputas legais pudessem afastá-la daquele novo lar que estavam construindo juntos. A mulher, por sua vez, compartilhou suas próprias inseguranças e as dificuldades que enfrentará como mãe solteira, sem apoio e com a responsabilidade de cuidar do filho pequeno. Eles encontraram nesse desabafo um ponto de união, uma empatia que fortalecia o vínculo entre eles. No dia seguinte, foram juntos visitar a escola da cidade. O ambiente era acolhedor, com paredes coloridas e corredores cheios de desenhos feitos pelas crianças. A menina, inicialmente tímida, logo se encantou com os livros, as cores e os brinquedos. A diretora da escola recebeu a mulher com simpatia e garantiu que fariam o possível para ajudar na adaptação da criança. O milionário observava a cena com um misto de orgulho e apreensão. Sabia que aquela etapa representava um passo importante para o futuro da menina, mas também temia o impacto das mudanças na rotina e na segurança emocional dela. Voltando para a fazenda, passaram pela praça central da cidade, onde a vida pulsava com intensidade. Havia barracas de comida, artesãos vendendo peças feitas à mão e crianças brincando sob o olhar atento dos pais. O cheiro do pão de queijo recém-saído do forno misturava-se ao aroma da terra úmida, criando uma atmosfera familiar e reconfortante. Durante a visita, a mulher encontrou uma antiga amiga da cidade, que ficou surpresa ao vê-la na companhia do milionário. A conversa rápida trouxe lembranças do passado, mas também reforçou a ideia de que, apesar dos novos desafios, era possível manter as raízes e construir algo melhor. De volta à fazenda, os dias continuaram a se desenrolar entre as responsabilidades da casa grande e os pequenos momentos de afeto e descoberta. A menina começava a se soltar, contando histórias inventadas e brincando com outras crianças que visitavam a propriedade. O milionário, cada vez mais envolvido, passou a organizar pequenas atividades para entreter a neta e fortalecer a relação. Comprou livros infantis, brinquedos simples e até mesmo contratou uma professora particular para ajudar no desenvolvimento dela. Apesar dos progressos, a tensão com a avó da menina não diminuía. Ela intensificou as tentativas de contato, enviando cartas e ligando para a fazenda, exigindo visitas e tentando minar a autoridade da mulher. O milionário precisou reforçar os limites e envolver a equipe jurídica, o que gerou um desgaste emocional para todos. Nesse cenário, surgiu uma oportunidade inesperada. Um vizinho antigo,
conhecido pelo conhecimento das terras da região, ofereceu ajuda para facilitar a compra de insumos e modernizar a produção agrícola da fazenda. O milionário viu nisso uma chance de revitalizar os negócios familiares e garantir uma estabilidade maior para o futuro. A mulher, inicialmente receosa com a ideia, apoiou o plano após ver os primeiros resultados positivos. O trabalho árduo exigia esforço e dedicação, mas também trazia a satisfação de ver os frutos crescerem, literalmente. Com o passar dos meses, a casa foi se transformando. A ala leste ganhou toques de decoração simples, mas acolhedores. Plantas enfeitavam as janelas, quadros coloridos alegravam as paredes e a presença constante da menina criava uma atmosfera de vida e esperança. A relação entre a mulher e o milionário evoluiu de uma convivência cautelosa para uma parceria verdadeira. Eles aprenderam a respeitar os espaços um do outro, a compartilhar responsabilidades e a enfrentar juntos as adversidades. O conflito interno do milionário, embora presente, começava a ceder espaço para sentimentos mais profundos. Ele se permitia sorrir, brincar e até mesmo planejar um futuro diferente, onde o amor e a família ocupassem um lugar central. A mulher, por sua vez, descobriu uma força interior que não sabia que possuía. Através da coragem e da determinação, enfrentava não só as dificuldades externas, mas também os fantasmas do passado que insistiam em surgir. Ao final daquele período, uma reunião familiar foi convocada na fazenda. O milionário decidiu abrir as portas para os parentes, buscando restabelecer laços e esclarecer mal-entendidos. A presença da mulher e da menina foi aceita, ainda que com reservas. Durante a reunião, surgiram momentos de tensão, mas também de reconciliação. Histórias antigas foram contadas, desculpas foram feitas e promessas de um futuro melhor foram seladas. A menina, ao ver todos reunidos, sorriu com uma alegria contagiante. Era o símbolo vivo da união que começava a nascer entre aqueles que antes viviam separados pelo orgulho e pelo medo. No silêncio da noite, o milionário e a mulher trocaram olhares cheios de significado. Sabiam que a jornada estava apenas começando, mas também que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. A nova manhã amanheceu clara, o céu azul profundo refletindo a energia que tomava conta da fazenda. A mulher acordou cedo, como sempre, e foi até o quarto da menina para acordá-la com um sorriso suave. A menina, jamais acostumada à rotina da casa grande, abriu os olhos lentamente e logo se animou com a perspectiva de um novo dia. Enquanto preparava o café da manhã, a mulher pensava em tudo o que havia mudado nos últimos meses. Aquele lugar, que parecia tão distante da sua antiga vida, agora era seu lar. A menina estava crescendo feliz e segura, e o milionário, apesar das dificuldades, mostrava sinais de transformação. Havia esperança, mesmo que o caminho fosse cheio de desafios. O milionário entrou na cozinha e sorriu para as duas. O sorriso, embora ainda tímido, carregava a promessa de dias melhores. Ele havia passado a noite revisando relatórios sobre as novas plantações e investimentos que estavam começando a dar frutos. A fazenda, com todo o seu potencial, começava a renascer, impulsionada pelo esforço conjunto deles. Naquele dia, a rotina foi marcada por reuniões e decisões importantes. O milionário precisava aprovar novos contratos para expandir a produção agrícola e investir em tecnologias que tornassem a fazenda mais eficiente e sustentável. A mulher, por sua vez, passou a acompanhar de perto os processos, aprendendo rapidamente e mostrando uma inteligência prática que surpreendia a todos. Apesar da aparência de tranquilidade, as tensões internas não haviam desaparecido. A avó da menina continuava a pressionar a família com suas demandas, contratando advogados e mobilizando pessoas influentes para tentar reverter a guarda da neta. Essa batalha legal consumia tempo e energia, colocando o milionário e a mulher em constante estado de alerta. A mulher, que agora cuidava também do filho pequeno, enfrentava um dilema diário de equilibrar as responsabilidades da fazenda, o cuidado com a menina e as necessidades do seu próprio filho. Era uma rotina exaustiva, mas ela se mantinha firme, motivada pela esperança de um futuro melhor. Em um momento de vulnerabilidade, a mulher confidenciou ao milionário seus medos e inseguranças. Ele ouviu com atenção e compreensão, oferecendo seu apoio de uma forma que ela jamais imaginara receber.
Essa conversa estreitou ainda mais o laço entre eles, criando uma conexão profunda baseada na confiança e no respeito mútuo. O milionário também lutava com seus próprios demônios. A responsabilidade de manter o legado da família era pesada, e ele sentia o peso das expectativas sobre seus ombros. Contudo, ver a mulher e a menina crescerem sob sua proteção lhe dava uma nova força, renovando seu propósito. Durante uma visita a um dos engenhos agrícolas da fazenda, o milionário recebeu uma notícia inesperada. Um dos investimentos feitos na área de sustentabilidade estava mostrando resultados promissores, com aumento na produção e redução de custos. Essa vitória era motivo de comemoração, mas também exigia uma ampliação do projeto, o que traria novos desafios. A mulher, ao saber da novidade, se envolveu diretamente na organização da equipe responsável pelo projeto. Sua habilidade para liderar e organizar processos trouxe melhorias significativas, aumentando a produtividade e a satisfação dos trabalhadores. Ao longo das semanas, a relação entre os funcionários da fazenda e a mulher melhorou gradualmente. A mulher, apesar de sua origem simples, conquistava respeito pela sua dedicação e conhecimento prático. O milionário, por sua vez, usava sua influência para garantir que todos fossem tratados com justiça e dignidade, estabelecendo um ambiente de trabalho mais harmonioso. Entretanto, um obstáculo inesperado surgiu quando um grupo de investidores externos demonstrou interesse em comprar parte das terras da fazenda. O milionário, embora tentado pela oferta financeira, sabia que a venda poderia comprometer o futuro da família e o bem-estar da menina. A decisão não foi fácil. O milionário convocou uma reunião com a mulher e os principais colaboradores para discutir o assunto. Após longas conversas, decidiram rejeitar a proposta, optando por continuar investindo na propriedade e buscando alternativas para financiar os projetos. Essa escolha reforçou o compromisso deles com a tradição familiar e com a preservação do legado. Porém, trouxe consigo a necessidade de maior empenho e criatividade para superar as dificuldades financeiras que ainda persistiam. Em meio a tudo isso, a menina mostrava sinais de crescimento saudável e feliz. Ela começou a se destacar na escola, participando de atividades culturais e esportivas, e conquistando a admiração dos professores e colegas. Seu jeito carinhoso e curioso conquistava a todos, fazendo dela um símbolo de esperança para a comunidade. A mulher, orgulhosa, acompanhava cada conquista da menina como se fosse sua própria vitória. Ao mesmo tempo, lutava para garantir que seu filho também tivesse oportunidades semelhantes, dedicando-se a buscar uma escola de qualidade para ele e a conciliar os horários. O milionário, ao perceber o esforço e a dedicação da mulher, passou a envolvê-la ainda mais nas decisões da fazenda, reconhecendo seu valor não apenas como mãe, mas como parceira estratégica. Essa mudança de postura trouxe uma nova dinâmica à relação, fortalecendo os vínculos afetivos e profissionais. A pressão da avó da menina continuava, porém o milionário adotou uma postura firme, apoiado em documentos legais e na opinião dos especialistas que acompanhavam o caso. Ele sabia que proteger a menina era sua prioridade máxima, e estava disposto a enfrentar qualquer desafio para garantir seu bem-estar. Um evento cultural importante na região trouxe uma pausa necessária para a família. A festa tradicional de colheita reuniu moradores, trabalhadores e familiares, celebrando a união e a riqueza da terra. O cheiro de comidas típicas, as músicas regionais e as danças típicas criaram um ambiente de alegria e confraternização. O milionário, a mulher e a menina participaram ativamente das festividades, fortalecendo os laços com a comunidade e mostrando um lado mais humano e acessível. A menina, encantada com as cores e sons, dançava com as outras crianças, enquanto a mulher conversava com os vizinhos e amigos, trocando histórias e experiências. Durante a festa, o milionário teve a oportunidade de apresentar um projeto social que pretendia implementar, voltado para a educação e capacitação dos jovens da região. A iniciativa foi bem recebida, gerando entusiasmo e apoio. A decisão de investir na comunidade reforçava a visão de futuro que eles compartilhavam e não apenas garantir a sobrevivência da fazenda, mas transformar vidas e construir um legado de amor e solidariedade. Os meses seguintes foram marcados por intensos trabalhos na fazenda, reuniões estratégicas e momentos de aprendizado e crescimento. Cada pequena vitória era celebrada, mas também acompanhada de sacrifícios e renúncias.
O milionário e a mulher aprenderam a valorizar cada conquista, sabendo que o sucesso não vinha sem esforço. Ao mesmo tempo, a relação entre eles se aprofundava. O milionário se permitia mostrar sua vulnerabilidade, falando sobre seus medos e esperanças, enquanto a mulher revelava sua força e coragem. A menina, que agora chamava o milionário de o vovô, era o elo que unia aquela família em construção. No silêncio da noite, o milionário escrevia cartas para a filha que tanto amava, buscando formas de se aproximar e reparar os erros do passado. Era um processo lento, mas necessário para que pudesse se libertar das dores que ainda o prendiam. A mulher, por sua vez, buscava equilíbrio entre o trabalho, a maternidade e o relacionamento que florescia. Ela sabia que aquele amor era a base para um futuro sólido, mas também exigia cuidado e dedicação para crescer saudável. O capítulo terminou com uma cena simples, mas carregada de significado, a menina correndo pelo jardim da fazenda, os cabelos ao vento e o sorriso no rosto, enquanto o milionário e a mulher a observavam, de mãos dadas, prontos para enfrentar juntos o que viesse. O sol da manhã iluminava a fazenda com uma luz dourada que parecia prometer um novo ciclo de possibilidades. A mulher acordou sentindo um misto de ansiedade e determinação. Havia muito para fazer naquele dia e ela sabia que, apesar dos obstáculos, cada passo dado era uma conquista importante para o futuro da menina e de seu filho. Preparou o café com calma, aproveitando o cheiro acolhedor que invadia a pequena cozinha da ala leste. O aroma do café fresco misturava-se ao cheiro da madeira envelhecida das paredes, criando uma sensação familiar, quase mágica. A menina já estava na sala, brincando com um livro de figuras coloridas que ganhará na escola. Seu olhar brilhava de curiosidade e inocência, um lembrete constante da razão pela qual todos ali lutavam. O milionário entrou logo em seguida, carregando uma pasta cheia de documentos. Ele parecia mais leve, como se o esforço de construir aquela nova família começasse a surtir efeito em seu coração. Durante o café da manhã, discutiram os próximos passos para a modernização da fazenda. O milionário, sempre pragmático, estava focado em aumentar a produtividade e garantir que o legado familiar permanecesse vivo. A mulher, com sua experiência prática e sensibilidade, sugeriu mudanças que poderiam melhorar a vida dos trabalhadores e fortalecer os laços com a comunidade local. A conversa fluía naturalmente, demonstrando o crescimento da parceria entre eles. Mais tarde, foram visitar um centro comunitário onde planejavam lançar um programa educacional voltado para jovens da região. A festa tradicional de colheita, que ocorrerá semanas antes, havia aberto portas para novos contatos e oportunidades. No centro, encontraram jovens cheios de vontade de aprender, alguns deles filhos de trabalhadores da fazenda, o que trouxe ainda mais significado ao projeto. Enquanto caminhavam pelos corredores simples do centro, a mulher percebeu a esperança nos olhos daqueles jovens. Sentiu a responsabilidade crescer dentro de si. Sabia que aquele programa poderia transformar vidas, oferecendo ferramentas para que eles construíssem um futuro diferente do que muitos haviam vivido. O milionário concordou, sentindo que investir na educação era investir no próprio futuro da fazenda e da comunidade. O dia avançou e, ao retornarem à fazenda, encontraram uma movimentação incomum. Trabalhadores estavam reunidos na área central, discutindo um problema com uma das máquinas agrícolas recém-adquiridas. O equipamento, fundamental para a colheita que se aproximava, apresentava falhas que poderiam atrasar todo o processo. O milionário imediatamente se envolveu, organizando uma equipe para avaliar o problema. A mulher, que já havia aprendido muito sobre as operações, ajudou a identificar os pontos críticos e sugeriu soluções práticas. A tensão era grande, mas o trabalho em equipe mostrou a força da união construída naquele tempo. Naquela tarde, a menina chegou da escola com um convite especial. Sua professora havia selecionado um grupo de alunos para participar de um concurso de artes que seria realizado na cidade vizinha. A alegria da criança era contagiante, e a mulher não hesitou em aceitar o desafio, prometendo que fariam o possível para que ela participasse. O milionário, surpreendentemente, mostrou entusiasmo. Mesmo acostumado a tratar de negócios e números, viu naquele convite uma oportunidade para fortalecer os laços familiares e incentivar o talento da menina. Decidiram, então, preparar juntos os materiais para o concurso, transformando a atividade em um momento de aprendizado e diversão.
Enquanto a menina desenhava, a mulher e o milionário conversavam sobre os desafios que ainda enfrentavam. A pressão da avó da menina continuava, e os advogados haviam marcado uma nova audiência para discutir a guarda. O milionário sabia que precisaria estar preparado para defender a família que estava formando, não apenas com documentos, mas com a verdade e o afeto que crescia entre eles. No dia da audiência, a tensão estava evidente. O tribunal, um edifício antigo com janelas amplas que deixavam entrar a luz do sol, parecia um palco onde seriam decididos os rumos da vida daquela criança. O milionário entrou confiante, amparado pela mulher e por uma equipe jurídica dedicada. Durante a sessão, foram apresentadas provas e testemunhos que confirmavam o ambiente saudável e amoroso que a menina tinha na fazenda. A advogada da avó tentou argumentar que a mudança para o campo poderia prejudicar a criança, mas a mulher e o milionário mostraram com clareza o empenho e os cuidados dedicados. O juiz, após analisar os fatos, concedeu a guarda definitiva à mulher, reconhecendo seu direito e a importância do laço que havia se formado. A decisão trouxe alívio e emoção, e ao saírem do tribunal, a menina abraçou ambos com força, como se pudesse sentir o peso e a alegria daquele momento. Nos dias seguintes, a rotina voltou a se estabelecer com um novo ritmo. O projeto educacional ganhou força, e a fazenda passou a receber visitas de jovens interessados nas oficinas e cursos que estavam sendo organizados. O milionário se envolveu pessoalmente na coordenação, buscando recursos e parcerias para expandir as atividades. A mulher continuava sendo o coração da operação, equilibrando os cuidados com as crianças, o trabalho na fazenda e a gestão do dia a dia. A presença constante da menina, agora segura e feliz, era um combustível para sua coragem e determinação. No entanto, nem tudo era tranquilo. Um problema climático inesperado ameaçou a produção daquele ano. Uma seca prolongada comprometeu parte das plantações, gerando preocupação e exigindo decisões rápidas e estratégicas. O milionário convocou uma reunião emergencial com técnicos e consultores para avaliar soluções. A mulher sugeriu a implementação de um sistema de irrigação sustentável, uma ideia que havia aprendido em suas pesquisas e que poderia minimizar os impactos das condições adversas. Apesar do custo inicial, o milionário reconheceu o valor do investimento e autorizou a execução do projeto. O trabalho intenso nas semanas seguintes envolveu toda a equipe. Os dias eram longos, e as noites, muitas vezes, eram dedicadas a planejar e organizar. A mulher sentiu cansaço, mas também a satisfação de ver os resultados começarem a surgir. Enquanto isso, a menina se preparava para o concurso de artes. Com a ajuda da mãe e do milionário, criou uma pintura que representava a vida na fazenda, a esperança e a conexão entre as pessoas e a terra. O trabalho expressava cores vibrantes e traços cheios de emoção, refletindo o mundo que ela estava aprendendo a conhecer. No dia do concurso, a família viajou para a cidade vizinha. O evento foi uma celebração da cultura local, com música, dança e exposições que mostravam o talento da comunidade. A menina, um pouco tímida, foi recebida com carinho pelos organizadores e pelos outros participantes. Quando seu trabalho foi anunciado como vencedor em sua categoria, uma onda de emoção tomou conta da família. O milionário sentiu uma alegria profunda, não só pela conquista da menina, mas pelo caminho que haviam trilhado juntos até ali. O prêmio incluiu uma bolsa para aulas de arte e materiais que permitiriam que a menina desenvolvesse ainda mais seu talento. A mulher viu naquele reconhecimento uma oportunidade para que a criança continuasse a crescer em um ambiente de estímulo e amor. Ao voltarem. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Para a fazenda, a vida seguiu seu curso. A implementação do sistema de irrigação trouxe resultados positivos, e as plantações começaram a se recuperar. O milionário, apesar dos desafios financeiros, sentia que cada esforço estava valendo a pena. A relação entre ele e a mulher se aprofundava a cada dia. Eles aprendiam a lidar com as diferenças, a respeitar os limites e a celebrar as vitórias, mesmo as pequenas. A menina, agora mais confiante e feliz, era o elo que os unia. Um convite inesperado para um evento social na cidade trouxe um novo desafio.
O milionário precisaria enfrentar o preconceito e as críticas de pessoas que não entendiam sua escolha de vida e suas prioridades. A mulher, ao seu lado, preparava-se para apoiar e mostrar a força daquela nova família. Durante o evento, eles foram recebidos com olhares curiosos e comentários discretos. No entanto, a postura firme do milionário e a simplicidade da mulher conquistaram o respeito de muitos presentes. A conversa fluía sobre projetos sociais, sustentabilidade e a importância de investir na comunidade. A noite terminou com um sentimento de vitória. Eles sabiam que, apesar das dificuldades, estavam construindo um futuro sólido e cheio de significado. No silêncio da fazenda, o milionário olhou para a mulher e a menina dormindo, sentiu uma paz profunda e a certeza de que o amor e a coragem haviam sido as chaves para transformar suas vidas. O dia começou quente, com o sol brilhando forte no céu azul da fazenda. A mulher levantou cedo como de costume, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança pulsando no peito. Ela sabia que aquele seria um dia decisivo para todos eles. Preparou o café da manhã com calma, aproveitando o aroma reconfortante do café fresco que tomava conta da cozinha simples, enquanto a menina brincava com seus desenhos, esboçando um sorriso tímido que iluminava o ambiente. O milionário apareceu na cozinha vestindo uma camisa leve, o olhar firme, embora carregasse as marcas de noites mal dormidas. Ele estava mais confiante do que semanas atrás, mas ainda havia um peso invisível em seus ombros. A responsabilidade de proteger o legado da família e cuidar da menina que agora chamava de neta pesava em cada decisão que tomava. Mas, apesar disso, havia um brilho nos seus olhos que indicava que ele estava disposto a enfrentar tudo ao lado da mulher que havia entrado em sua vida como uma tempestade, trazendo renovação. Enquanto comiam, discutiram os detalhes do plano para o próximo grande evento da fazenda e a feira de colheita que reuniria produtores locais, investidores e a comunidade. Seria uma oportunidade para mostrar o quanto haviam avançado desde que começaram aquela jornada, para mostrar que a fazenda estava viva, pulsando, crescendo. A mulher estava animada e cheia de ideias para transformar a feira em um marco, não apenas para os negócios, mas para fortalecer os laços com a comunidade. O primeiro obstáculo do dia apareceu quando receberam a notícia de que o caminhão responsável pela entrega dos produtos agrícolas havia quebrado a caminho da feira. A notícia chegou enquanto a mulher e o milionário estavam organizando os detalhes da apresentação que fariam para potenciais parceiros. Foi um golpe inesperado que exigiu uma resposta rápida e estratégica. O milionário, sempre pragmático, imediatamente começou a buscar soluções. Pediu ajuda aos trabalhadores da fazenda e organizou um grupo para tentar reparar o caminhão o mais rápido possível. A mulher, por sua vez, aproveitou a situação para chamar os produtores locais e negociar uma logística alternativa. A tensão era grande, mas a capacidade de improvisação de ambos se mostrou essencial para evitar um desastre. Enquanto trabalhavam na solução do problema, a menina, que estava na escola naquele momento, recebia o apoio da avó, que apesar da distância, continuava insistindo em seus próprios interesses. A avó planejava uma visita surpresa para tentar abalar a estrutura da família, e a mulher sabia que precisaria estar preparada para lidar com essa presença que sempre trazia tensão. Ao final da manhã, o caminhão foi consertado, mas atrasado. O milionário teve que reorganizar toda a logística para garantir que os produtos chegassem à feira a tempo. A mulher sugeriu montar um espaço para que os produtos fossem vendidos diretamente na fazenda até que a feira começasse, o que ajudaria a manter as vendas e o interesse da comunidade. A feira começou no fim da tarde, em um espaço amplo e decorado com flores e objetos que remetiam à cultura local. O cheiro das frutas frescas, das ervas e dos temperos preenchia o ar, criando uma atmosfera acolhedora. A música típica tocava ao fundo, convidando todos a se sentirem parte daquela celebração. Durante a feira, o milionário fez sua apresentação para um grupo de investidores. Ele falou sobre a história da fazenda, os desafios superados, os projetos sociais implementados e a visão de futuro que compartilhava com a mulher. Seu discurso foi sincero e tocante, e isso surpreendeu muitos dos presentes, que estavam acostumados a encontros frios e formais. A mulher, ocupada com a organização do espaço e o atendimento aos visitantes, observava com orgulho a transformação daquele homem que agora encontrava forças para ser líder e protetor, não apenas dos negócios, mas das pessoas ao seu redor. No meio da movimentação, a avó apareceu,
causando um silêncio imediato. A presença dela era uma sombra que pairava sobre a festa, uma lembrança de que o conflito ainda estava vivo e presente. Ela caminhou entre os convidados, cumprimentando formalmente, mas deixando no ar uma tensão palpável. O milionário se aproximou, firme e decidido a proteger a família que estava construindo. Ele conversou rapidamente com a mulher, que sentiu a tensão crescendo, mas também a determinação que emanava deles. Sabiam que precisariam enfrentar aquela visita com diplomacia e firmeza. A avó, apesar de tentar demonstrar cordialidade, lançou olhares desconfiados para a mulher e a menina, provocando pequenos comentários entre os convidados. A mulher manteve a calma, respondendo com gentileza e mostrando a segurança que agora carregava em si. Durante o evento, surgiram oportunidades inesperadas. Um dos investidores, impressionado com a história e os projetos sociais, propôs uma parceria para ampliar a oferta de cursos e oficinas para a comunidade. Essa notícia foi recebida com entusiasmo, um sopro de esperança para o futuro. Ainda assim, o clima de tensão não desapareceu totalmente. A avó fez questão de lembrar, em tom sutil, que poderia questionar a guarda da menina novamente, o que deixou claro que a luta ainda não havia terminado. O milionário, porém, estava preparado para enfrentar qualquer desafio. Sua determinação era visível em cada gesto, em cada palavra. Ao final da feira, a mulher, o milionário e a menina sentaram-se juntos para um breve momento de descanso. O céu já estava tingido de tons alaranjados e rosas, um espetáculo que parecia celebrar a união e a força daquela família. Eles compartilharam um silêncio confortável, sabendo que apesar das dificuldades, estavam juntos e prontos para continuar a jornada. No dia seguinte, um novo desafio os aguardava. Um problema na rede elétrica da fazenda ameaçava paralisar as operações. A equipe técnica precisava ser acionada rapidamente para evitar prejuízos maiores. A mulher se envolveu diretamente na transmitia. A menina foi mencionada como símbolo da transformação, uma inspiração para todos os presentes. No entanto, entre os sorrisos e as felicidades, surgiu uma nova tensão. Um representante de uma grande empresa concorrente fez uma abordagem direta ao milionário, questionando a viabilidade dos métodos sustentáveis e insinuando que sua operação poderia estar ameaçando interesses maiores. Essa provocação não ficou sem resposta. O milionário, firme, defendeu o trabalho ético e responsável, reafirmando sua visão de futuro. Ao retornar para a fazenda, a família sentiu-se fortalecida, mas consciente de que as batalhas estavam longe do fim. A menina, cada vez mais madura, assumia pequenas responsabilidades, como ajudar no cuidado das plantas e acompanhar as atividades dos trabalhadores. A mulher continuava a equilibrar a gestão da casa, da fazenda e dos projetos sociais, demonstrando uma resiliência admirável. Em uma tarde calma, receberam a visita de um grupo de jovens da comunidade interessados em conhecer mais sobre a fazenda e as oportunidades de aprendizado. Eles conversaram sobre sonhos, dificuldades e esperanças, criando uma conexão genuína que renovava a vontade de fazer mais. O milionário, em um momento de reflexão, decidiu implementar um programa de bolsas para jovens talentos, uma forma de garantir que aqueles que quisessem seguir carreira no agronegócio tivessem acesso a recursos e conhecimentos. A mulher ajudou a estruturar o programa, buscando parcerias com instituições educacionais e empresas locais. Enquanto isso, a avó da menina intensificava suas tentativas de minar a relação da criança com a família, usando influências e estratégias sutis para criar dúvidas e desconfiança. A mulher percebeu o impacto emocional que isso causava na menina e no próprio milionário, que lutava para manter a serenidade diante das provocações. Em resposta, eles decidiram fortalecer os laços internos, dedicando momentos especiais para estar juntos, compartilhar histórias e celebrar as conquistas. A menina ganhou um quarto decorado com objetos que representavam a cultura local, cores vibrantes e tecidos artesanais que traziam aconchego e identidade. Na última noite do capítulo, sob o céu estrelado da fazenda, o milionário e a mulher conversaram sobre o futuro com esperança e cautela. Sabiam que a jornada era longa, cheia de obstáculos, mas que o amor e a determinação seriam suas maiores armas. A manhã seguinte chegou envolta em uma névoa leve que cobria os campos da fazenda como um véu delicado, criando uma atmosfera quase mágica. A mulher acordou com uma sensação de renovação,
como se o dia guardasse surpresas e decisões importantes para a família. A menina ainda dormia profundamente, e a casa parecia respirar calma antes do ritmo acelerado que o dia prometia. O cheiro da terra molhada misturava-se ao aroma do café fresco, enchendo o ar e trazendo uma sensação de conforto e esperança. Enquanto preparava o café, a mulher refletia sobre tudo o que haviam conquistado e os desafios que ainda enfrentavam. A relação com o milionário estava mais sólida, mas as tensões familiares continuavam a lançar sombras sobre seus momentos de paz. Ela sabia que seria preciso mais do que força para superar as próximas barreiras, seria necessário entendimento, empatia e uma estratégia bem pensada. Ao descer para a cozinha, encontrou o milionário lendo cartas e documentos. Ele estava visivelmente preocupado com uma nova questão que surgira e a expansão da fazenda para uma área próxima, necessária para garantir a sustentabilidade dos projetos e a sobrevivência econômica do empreendimento. O problema era que essa área era alvo de disputa com uma cooperativa local, que já reivindicava direitos sobre parte das terras. Eles decidiram que o primeiro passo seria dialogar com os líderes da cooperativa. A mulher sugeriu uma reunião comunitária, onde poderiam apresentar os benefícios do projeto para toda a região, buscando construir alianças ao invés de conflitos. O milionário concordou, embora a preocupação permanecesse presente. No meio da manhã, a fazenda recebeu a visita de um engenheiro ambiental, contratado para fazer um levantamento detalhado sobre o impacto da possível expansão. Ele trouxe informações técnicas, mapas e sugestões que ajudariam a fundamentar a argumentação na reunião. A mulher estudou atentamente os dados, preparada para defender com clareza e paixão a importância do equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Durante a reunião, que aconteceu na sede da cooperativa, o clima era tenso. Os agricultores locais expressaram dúvidas e receios, preocupados com a perda de suas terras e a possível interferência nos modos tradicionais de cultivo. A mulher falou com sinceridade, compartilhando histórias da comunidade e dos sonhos que nutriam pela fazenda e pela região. O milionário destacou os investimentos sociais e ambientais que haviam sido feitos, reforçando o compromisso com o bem-estar coletivo. A conversa foi longa e cheia de negociações. No fim, conseguiram um acordo preliminar que permitia a expansão sob condições específicas, incluindo a criação de um fundo para apoiar os agricultores locais em suas atividades. A mulher sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que a batalha estava longe do fim e que precisariam manter o diálogo aberto e constante. De volta à fazenda, a menina recebeu a visita de uma amiga da escola, uma garota da comunidade que estava começando a se interessar pela agricultura sustentável. As duas passaram a tarde explorando os campos, colhendo frutas e aprendendo juntas, criando uma amizade que simbolizava o futuro que queriam construir. Enquanto isso, o milionário recebeu uma ligação que trouxe uma notícia inesperada, um convite para participar de um documentário internacional sobre iniciativas de sustentabilidade no campo. Era mais uma oportunidade de mostrar o trabalho que vinham desenvolvendo, mas também um desafio para lidar com a exposição em um cenário ainda maior e mais complexo. Eles conversaram sobre a proposta e decidiram aceitar, entendendo que a visibilidade poderia trazer recursos e parcerias importantes. A mulher ficou encarregada de preparar a fazenda para as filmagens, cuidando de cada detalhe para que a imagem refletisse a verdade do trabalho e das pessoas envolvidas. Nos dias seguintes, a rotina na fazenda mudou com a presença da equipe de filmagem. As câmeras capturavam não só os processos agrícolas, mas também os momentos cotidianos da família, as risadas da menina, as conversas entre a mulher e o milionário, e até mesmo as dificuldades enfrentadas. A equipe se impressionou com a força e a determinação de todos, especialmente da mulher, que liderava com uma mistura rara de sensibilidade e firmeza. Durante as gravações, uma das cenas mais marcantes foi um diálogo entre o milionário e a menina, onde ele explicava a importância da responsabilidade com a terra e com as pessoas, passando adiante os valores que estavam construindo. O olhar atento da criança, cheio de curiosidade e admiração, emocionou a todos. Em paralelo, a mulher recebeu uma visita inesperada, um representante da prefeitura da cidade vizinha, interessado em conhecer o projeto para avaliar possibilidades de apoio institucional. A conversa foi promissora e abriu portas para futuros convênios e recursos que poderiam fortalecer ainda mais os programas sociais e ambientais. Apesar coordenação dos reparos, mostrando mais uma vez sua capacidade de liderança e comprometimento.
Enquanto isso, o milionário recebia ligações importantes para organizar os recursos necessários para os investimentos em infraestrutura. Cada decisão precisava ser calculada com cuidado, equilibrando o orçamento apertado e a urgência das necessidades. A menina, agora consciente das dificuldades, mostrava-se cada vez mais madura e responsável. Sua participação nos cuidados da fazenda, mesmo que em pequenas tarefas, demonstrava o quanto aquela família estava crescendo em conjunto. No meio desse turbilhão, a mulher recebeu uma carta inesperada. Era um convite para participar de um programa de televisão local que destacava histórias de superação e transformação. A proposta incluía mostrar o trabalho desenvolvido na fazenda e os projetos sociais em andamento. Era uma oportunidade única de divulgar o que haviam construído, mas também um desafio para lidar com a exposição pública. Após uma conversa franca, decidiram aceitar o convite. O milionário, embora receoso com a ideia de expor a vida pessoal, reconheceu a importância da visibilidade para garantir apoio e novos investimentos. A mulher, por sua vez, sentia que era o momento de mostrar que, por trás dos números e da terra, havia histórias reais de luta, amor e esperança. Nos dias que antecederam a gravação, organizaram cada detalhe com cuidado. Prepararam a casa, escolheram os locais para as filmagens e planejaram o roteiro. A menina estava animada, sentindo-se protagonista daquela história que já mudava vidas. Durante as gravações, a equipe do programa se encantou com a simplicidade e a força da família. As cenas mostraram não apenas a fazenda e as plantações, mas também os momentos de afeto, as dificuldades enfrentadas e a determinação em construir um futuro melhor. O milionário, normalmente reservado, abriu seu coração diante das câmeras, falando sobre suas falhas, medos e a transformação que a mulher e as crianças haviam trazido para a sua vida. A mulher, com sua autenticidade e coragem, mostrou a força da maternidade e da esperança. A menina, com seu sorriso e inocência, foi a luz que iluminou toda a produção. Após a exibição do programa, receberam uma onda de apoio da comunidade e de novos parceiros interessados em contribuir. A visibilidade trouxe recursos, mas também desafios para administrar a atenção e manter a privacidade. Em meio a tudo isso, o milionário e a mulher continuavam a construir seu relacionamento com base na confiança e no respeito. Aprenderam a valorizar cada momento, mesmo os mais simples, e a enfrentar os obstáculos com coragem e união. O capítulo terminou com a imagem da família reunida no alpendre da casa ao entardecer, contemplando o céu estrelado e sentindo a certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer adversidade. O despertar naquela manhã foi diferente, como se o ar estivesse impregnado de uma expectativa invisível. A mulher acordou com o som distante dos galos e o perfume doce das flores que cercavam a casa, um aroma que misturava o campo com a esperança renovada. No quarto ao lado, a menina ainda dormia tranquila, seu rosto sereno contrastando com a tempestade de pensamentos que já fervilhavam na mente da mulher. Ela se levantou devagar, cuidando para não fazer barulho, e foi até a cozinha preparar o café, buscando no simples gesto um pouco de conforto. Enquanto o café coava, o milionário entrou na cozinha, com uma expressão que misturava cansaço e determinação. Nos últimos dias, ele havia sido submetido a uma série de reuniões e decisões que o deixavam exausto, mas ele sabia que o que estava por vir poderia mudar tudo de uma vez por todas. Sentaram-se à mesa, o silêncio entre eles carregado de significados. Era o momento de conversar sobre os próximos passos, o momento de enfrentar os fantasmas do passado e construir um caminho sólido para o futuro. A mulher falou sobre as últimas notícias da fazenda, dos avanços no sistema de irrigação e da reação da comunidade diante dos projetos sociais. Ela sabia que esses elementos eram a base para consolidar a imagem que estavam criando, mas também entendia que a verdadeira batalha estava longe dos campos. O milionário, por sua vez, revelou que havia recebido uma proposta inesperada, um convite para participar de uma conferência nacional sobre sustentabilidade e inovação no agronegócio. Era uma oportunidade única para mostrar o trabalho da fazenda e fortalecer os laços com investidores e parceiros importantes. Ao mesmo tempo, havia a necessidade de lidar com a avó da menina, que continuava a questionar a guarda, usando recursos legais e familiares para tentar desestabilizar o que eles construíram. Essa situação provocava um conflito interno no milionário, que se via dividido entre o desejo de proteger a neta e o peso de tradições familiares que insistiam em manter o passado intacto.
O dia avançou com a visita de uma equipe especializada que avaliaria a fazenda para a conferência. Eles trouxeram equipamentos para monitorar o uso da água, a qualidade do solo e os métodos sustentáveis implementados. A mulher acompanhava cada passo, mostrando conhecimento e paixão pelo que faziam. O milionário observava, orgulhoso, percebendo como aquela união era a chave para superar as dificuldades. No meio da tarde, um visitante inesperado chegou. Era um antigo parceiro de negócios do milionário, que trazia uma oferta para comprar parte da propriedade. A proposta era tentadora financeiramente, mas poderia comprometer os projetos sociais e a filosofia que estavam construindo. A mulher alertou para os riscos, destacando que o dinheiro fácil nunca seria prioridade frente ao bem-estar da comunidade e à sustentabilidade. O milionário sentiu-se dividido. A pressão para aumentar os lucros era constante, mas a transformação que vivenciava junto à mulher e às crianças o fazia repensar prioridades. Eles decidiram recusar a oferta, optando por um crescimento mais lento, porém sólido e ético. A noite trouxe um momento de vulnerabilidade. A mulher compartilhou suas inseguranças sobre o futuro, o medo de não conseguir proteger a menina e o filho das pressões externas. O milionário, por sua vez, revelou dúvidas sobre sua capacidade de ser um bom avô e parceiro. Nesse diálogo sincero, fortaleceram o vínculo que os unia, percebendo que a confiança e a transparência seriam essenciais para enfrentar os desafios que viriam. Na manhã seguinte, iniciaram os preparativos para a conferência. A menina ajudava a arrumar os materiais de apresentação, sua empolgação contagiando todos ao redor. O ambiente da fazenda mudou, com uma energia de movimento e expectativa. Trabalhadores foram instruídos a participar das demonstrações e a compartilhar suas experiências, dando voz a quem muitas vezes é invisível nas grandes narrativas. Durante a conferência, que aconteceu em uma grande cidade, o milionário fez uma palestra impactante. Contou a história da fazenda, dos obstáculos superados, da importância de investir na comunidade e na sustentabilidade. Suas palavras foram recebidas com aplausos e o interesse de investidores que viam ali uma oportunidade de negócio alinhada com valores humanos. A mulher participou ativamente, compartilhando detalhes sobre os projetos sociais e as parcerias com escolas locais. Ela conquistou respeito e admiração pelo seu conhecimento prático e pela paixão que, dos avanços, o conflito com a avó da menina continuava a influenciar a vida da família. A mulher percebeu que a presença dela estava cada vez mais frequente, não apenas em encontros formais, mas também em tentativas de se aproximar da criança com intenções questionáveis. Essa situação causava angústia e exigia uma vigilância constante para proteger a menina sem criar um ambiente de conflito constante. O milionário, embora relutante, decidiu buscar aconselhamento jurídico para garantir que os direitos da criança fossem respeitados e que a família pudesse viver em paz. Esse passo, apesar de necessário, trouxe à tona emoções complexas, fazendo-o questionar até onde a luta deveria ir para preservar o que haviam conquistado. No meio desse turbilhão, a mulher recebeu um convite para ministrar uma palestra em um congresso regional sobre empreendedorismo social. Era um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, uma oportunidade de inspirar outras pessoas e fortalecer a rede de apoio. Preparou-se com dedicação, compartilhando histórias e estratégias que mostravam a importância do trabalho coletivo e da responsabilidade social. A palestra foi um sucesso, e ela voltou para a fazenda com novas ideias e contatos que poderiam ajudar a expandir os projetos. O milionário a apoiou com entusiasmo, reconhecendo que aquela parceria era a força motriz por trás de tudo. Enquanto isso, a menina se destacava na escola, demonstrando interesse pelos estudos e pela agricultura, participando de atividades extracurriculares que a aproximavam ainda mais dos valores que a família defendia. A amizade com a colega da comunidade se fortalecia, criando um elo que simbolizava a união entre diferentes realidades. Uma noite, durante um jantar simples à luz de velas na varanda, o milionário compartilhou com a mulher suas inquietações sobre o futuro e a responsabilidade de manter vivo o legado da família, não apenas em termos financeiros, mas em valores e propósito. A mulher, por sua vez, falou sobre os medos e a esperança que a moviam, e juntos reforçaram a confiança mútua. A presença da avó da menina continuava a ser uma sombra no horizonte, mas eles aprenderam a lidar com ela de forma estratégica, protegendo o que era mais importante, a felicidade e o bem-estar da criança.
O capítulo terminou com a imagem da família caminhando pelos campos ao entardecer, o céu pintado de tons dourados e púrpuras, um cenário que refletia a beleza e a complexidade da jornada que percorriam. O amanhecer trouxe uma brisa fresca que percorreu os campos da fazenda, anunciando um novo ciclo cheio de promessas e desafios. A mulher acordou com a sensação de que aquele seria um dia decisivo, como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar depois de meses de luta e esforço. A menina, como sempre, estava cheia de energia e curiosidade, pronta para explorar o mundo que lentamente se revelava diante dela. A rotina matinal se desenrolava entre cuidados, planejamentos e pequenas descobertas. O milionário, já desperto, dedicava-se a analisar os relatórios financeiros e as projeções para os próximos meses. Apesar das pressões externas e das dúvidas internas, ele sentia que estava no caminho certo, embora soubesse que a caminhada ainda exigiria muita resiliência. No café da manhã, conversaram sobre os planos para a expansão da fazenda, as demandas da comunidade e as estratégias para enfrentar a avó da menina, que continuava a ser uma presença inquietante. A mulher sugeriu buscar apoio em grupos comunitários e em entidades de proteção à família, uma maneira de fortalecer a rede de suporte e minimizar os impactos emocionais para a criança. Pouco depois, receberam a visita de um grupo de jovens agricultores interessados em aprender sobre técnicas sustentáveis e gestão responsável. Eles eram o reflexo vivo do futuro que a fazenda buscava construir, uma geração consciente e preparada para cuidar da terra sem abrir mão do desenvolvimento. A mulher organizou uma oficina prática, onde ensinou métodos de plantio, manejo do solo e cuidados com a água, usando uma linguagem simples e acessível. O milionário participou, compartilhando sua experiência em gestão e investimentos sociais, criando um ambiente de aprendizado colaborativo. No meio da tarde, a avó da menina apareceu novamente, dessa vez com uma proposta inesperada, e sugeriu um encontro para discutir a guarda da criança, alegando que queria o melhor para ela, mas sem os conflitos e disputas que vinham desgastando a família. Essa atitude surpreendeu a todos, pois até então suas ações haviam sido marcadas por resistência e tentativas de controle. O milionário e a mulher concordaram em marcar a reunião, mas com cautela e acompanhados de seus advogados. O encontro aconteceu em um ambiente neutro, com clima tenso e palavras cuidadosas. A avó expressou seus desejos de se aproximar da neta, falando sobre memórias e a importância da família, mas também deixou claro que esperava reconhecimento e respeito. Durante a conversa, surgiram dúvidas e ressentimentos antigos, que foram sendo expostos e, aos poucos, trabalhados com empatia. A mulher mostrou sua disposição em dialogar, buscando construir pontes e não muros. O milionário, por sua vez, reafirmou seu compromisso em proteger a menina, garantindo um ambiente seguro e amoroso. No fim, decidiram estabelecer um acordo que permitia visitas supervisionadas e a participação da avó em momentos especiais, desde que respeitados os limites e o bem-estar da criança. Essa decisão trouxe um alívio temporário, mas também uma responsabilidade maior para todos. Enquanto isso, na fazenda, a menina continuava a se desenvolver, participando das atividades diárias e demonstrando um interesse especial pela biologia das plantas e pelos animais. A mulher incentivava esse aprendizado, comprando livros, organizando passeios e conectando a criança com especialistas locais. O milionário, que inicialmente se sentia distante desses detalhes, começou a se envolver mais, acompanhando os progressos escolares da menina e participando de reuniões na escola, onde pôde observar a admiração dos professores pela evolução da criança. No meio desse processo, surgiu uma nova oportunidade de negócio, uma empresa internacional interessada em investir em tecnologias sustentáveis para o agronegócio, propondo uma parceria que poderia transformar a fazenda em um modelo ainda mais inovador. O milionário avaliou com cuidado, consciente dos riscos e das vantagens. A mulher participou das negociações, exigindo que os valores sociais e ambientais fossem mantidos como prioridade. Eles estabeleceram regras claras para a parceria, que incluíam a preservação dos empregos locais, o respeito às práticas tradicionais e o compromisso com a comunidade. Com a nova estrutura de investimentos, iniciaram a implementação de sistemas de energia renovável na fazenda, painéis solares e equipamentos para a captação de água da chuva, além da criação de um laboratório para pesquisas em sustentabilidade. A menina, curiosa como sempre, acompanhava cada passo, fascinada pelas possibilidades. No entanto, os obstáculos não tardaram a aparecer.
A cooperativa local, embora tenha aceitado a expansão, começou a pressionar por mais participação nos lucros, usando a influência política que havia conquistado. Ao mesmo tempo, a avó da menina parecia retomar atitudes mais hostis, fazendo comentários que afetavam o emocional da criança. O milionário e a mulher precisaram desenvolver estratégias para enfrentar essas dificuldades, apostando na transparência, no diálogo e na construção de uma imagem pública sólida. Eles organizaram eventos comunitários, onde apresentaram os avanços e os benefícios dos projetos, criando uma relação mais próxima e de confiança com a população. Durante esses eventos, histórias emocionantes surgiam de agricultores que recuperaram suas terras, crianças que tinham acesso à educação graças aos programas sociais, famílias que encontraram no trabalho da fazenda uma nova esperança. Essas narrativas eram o combustível que mantinha todos motivados. A mulher, em um momento de fragilidade, confessou ao milionário suas preocupações sobre o impacto dessas pressões na menina, que começava a mostrar sinais de ansiedade e insegurança. Eles decidiram buscar ajuda profissional, contratando uma terapeuta infantil que pudesse apoiar a criança nesse processo delicado. As sessões de terapia revelaram nuances importantes, ajudando a família a entender melhor as necessidades emocionais da menina e a construir um ambiente mais acolhedor e protegido. O milionário se surpreendeu com a profundidade do impacto das disputas familiares, percebendo que sua responsabilidade ia muito além dos negócios. Em paralelo, a menina conquistou seu primeiro prêmio escolar em uma feira de ciências, apresentando um projeto sobre o uso sustentável da água na agricultura. A cerimônia de premiação foi um momento de orgulho para todos, celebrado com carinho e alegria. No final do capítulo, o milionário e a mulher se sentaram em silêncio na varanda da casa, observando o pôr do sol que tingia o céu com tons quentes e suaves. Eles sabiam que a jornada ainda seria longa, mas que estavam construindo um legado que ultrapassava qualquer dificuldade. O céu da manhã estava limpo, com um azul profundo que parecia anunciar que aquele seria um dia inesquecível. A fazenda, agora mais vibrante do que nunca, respirava vida e esperança. Havia um sentimento no ar, uma energia que envolvia todos os que ali trabalhavam e viviam. A mulher, o milionário e a menina estavam prestes a vivenciar um momento que simbolizaria a superação de muitos obstáculos, o triunfo do amor e da coragem. Nas semanas anteriores, muito havia mudado. A parceria com a empresa internacional prosperara, os sistemas sustentáveis estavam completamente instalados, e a relação com a cooperativa fora fortalecida por meio do diálogo e de ações conjuntas. A avó da menina, após longas conversas e mediações, havia aceitado seu papel de forma mais saudável, buscando participar da vida da neta de maneira respeitosa, sem impor conflitos. Era um novo começo para todos. Naquela manhã, a comunidade da região havia se reunido na fazenda para celebrar a inauguração oficial do Centro de Pesquisa e Inovação Agrícola, um projeto idealizado pela mulher e pelo milionário, que agora se tornava realidade. Pessoas de todas as idades, agricultores, professores, líderes locais e até mesmo representantes governamentais estavam presentes. A atmosfera era de festa e gratidão. A menina estava especialmente animada. Sabia que naquele dia seu projeto sobre o uso sustentável da água seria apresentado para um público maior, com a chance de inspirar outras crianças e jovens da região. Vestida com simplicidade, mas com um brilho no olhar que só a esperança verdadeira pode causar, ela caminhava ao lado da mãe e do milionário, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Antes do início da cerimônia, a mulher e o milionário trocaram olhares, uma mistura de cansaço, orgulho e amor silencioso. Eles sabiam que tudo o que haviam enfrentado, desde a luta para salvar a menina até os desafios para manter a fazenda e o projeto vivos, tinha valido a pena. A menina, que outrora havia sido salva da negligência, agora florescia em um ambiente de segurança e possibilidades. Durante o evento, foram exibidos vídeos que mostravam a transformação da fazenda, os processos sustentáveis adotados, as melhorias sociais e o impacto positivo na vida das famílias da região. Os aplausos eram calorosos, e as lágrimas de emoção surgiam discretamente no rosto de muitos presentes. O milionário fez um discurso breve, mas carregado de emoção, falando sobre responsabilidade, legado e o poder do trabalho em equipe. A mulher, por sua vez, compartilhou sua história, desde os dias difíceis até a descoberta da herança que mudou suas vidas.
Sem mencionar detalhes sensíveis, ela falou sobre a importância da esperança, da força interior e da capacidade de acreditar no impossível. Suas palavras tocavam corações, especialmente o daqueles que também enfrentavam batalhas silenciosas. A menina subiu ao palco para apresentar seu projeto, explicando com simplicidade e paixão como a água poderia ser usada de forma inteligente para garantir o futuro da agricultura e preservar a natureza. O público aplaudiu de pé, emocionado com a maturidade e a sensibilidade daquela criança que, apesar das dificuldades, encontrava na ciência e na solidariedade um caminho de luz. Após a cerimônia, começaram as atividades no novo centro, com oficinas, palestras e laboratórios abertos para a comunidade. A fazenda transformava-se em um polo de conhecimento e esperança, onde o passado e o presente se encontravam para construir um futuro melhor. Nos dias que se seguiram, a mulher recebeu convites para palestras em outras cidades, enquanto o milionário consolidava parcerias que ampliavam o alcance do projeto. A menina continuava seus estudos com entusiasmo renovado, cercada pelo amor e pela segurança que antes lhe faltavam. Em um momento especial, a avó da menina, agora mais tranquila e respeitosa, visitou a fazenda acompanhada de familiares, participando das atividades e criando um vínculo sincero com a neta. A mulher percebeu que, apesar das diferenças, o perdão e a compreensão tinham aberto espaço para a reconciliação. O milionário e a mulher continuaram a fortalecer seu relacionamento, agora marcado por uma parceria verdadeira, baseada em respeito, amor e objetivos comuns. Eles sabiam que o caminho seria longo, mas a confiança mútua era o alicerce que sustentaria cada passo. Em uma noite estrelada, sentados na varanda da casa, observaram a menina dormir tranquilamente. Ela representava a vitória de todos os esforços, o símbolo vivo de que o amor e a coragem podiam transformar destinos. A mulher sentiu uma paz profunda, sabendo que o futuro estava nas mãos daquela criança cheia de sonhos. A fazenda, que antes fora apenas uma terra para cultivo, tornará-se um lar, um projeto de vida, um legado. A luta, os sacrifícios e as conquistas tinham construído uma história que ecoaria por gerações, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança pode florescer. O capítulo terminou com o sol nascendo no horizonte, iluminando os campos verdejantes e os corações daqueles que acreditaram e persistiram. O futuro se abria com promessas e desafios, mas agora, havia certeza de que juntos poderiam enfrentar tudo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve Ofel nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.